Batemos o Shogun em uma lancha, encontramos vários amigos e velejamos bastante. Uma semana bem intensa. Vamos lá. Nós batemos no barco vizinho, que seria essa lancha de 52 pés. Ontem, nós entrando, o Beto achou que o vento estava vindo de uma direção e o vento estava vindo de outro. E aí, a lancha é muito mais alta do que o veleiro, então o nosso estaiamento aqui da lateral acabou enroscando um pouco na proa dele. E aí, o que a gente vai fazer nesse momento? A gente tem o seguro aqui na Europa, a gente tem o seguro total, que é o seguro contra terceiros, e o nosso, se a gente perder o barco, acontecer qualquer coisa com o barco, o nosso seguro também cobre. O seguro aqui a gente fez na Croácia, por acaso ele vence essa semana, a gente pagou 700 euros, tem a validade de 1 ano. Aí a gente já conversou com a mulher do seguro, ela falou, fique em paz, porque assim, o cara da lancha falou assim, para fazer com alguém assegurado vai ficar 1.400 euros, para fazer com alguém que não é assegurado vai ficar 600 euros. Aí tipo, eu falei assim, tá bom, tá? Senta aí, que a gente vai conversar com o nosso seguro. E a mulher falou assim, ela falou tipo, esquece, tipo, não dá o dinheiro pro cara, até porque 600 euros é tipo quanto custa praticamente o nosso seguro, porque o nosso seguro é 700, ou seja, tipo, quase o preço do nosso seguro. Mas é assim que funciona o seguro aqui na Europa, todos os barcos têm que ter seguro. Tem que ter uma cobertura boa. Por exemplo, na Grécia a gente tinha que ter uma cobertura de 7 milhões de euros. Aqui na Itália também tem que ter essa cobertura de 7 milhões de euros. Então é uma coisa que funciona. Primeira vez que a gente está usando, a gente nunca bateu em nenhum barco, a gente nunca passou por nenhuma situação dessa. Mas a gente fica feliz que estamos fazendo pelo menos do jeito certo, sabe? Tô aqui no barco do vizinho, mas olha o que aconteceu. Ó, tipo só isso aqui. Isso aqui. Mas foi isso, ó. Ali tá a proa dele. Aqui, ó, tá tudo ok. O postado do cara tá 0, nada aconteceu, tudo ok. Foi só aquela parte ali da proa. Bom, a gente recebeu essa dica aqui do Bob e da Bel, do Bicho Vermelho. Na verdade eles deram pra gente de presente essa esponja mágica, que eu já destruí ela um pouco aqui. Mas realmente ela é mágica, ó. Você não precisa nem de sabão. Tá dando pra ver a marquinha aqui? Dá. Aí você passa a esponjinha, ó. Magic! Ela vai tirando tudo. E essa esponjinha já tinham dado a dica pra gente, ela até existe no Brasil, eu acho, a esponja mágica, mas funciona mesmo. Muito bom, muito obrigada, Bel e Bob. Você já é inscrito no canal? Quando você se inscreve, não só ajuda o canal a crescer, mas também recebe notificação assim que os vídeos forem publicados. Se não é inscrito, se inscreve agora e bons ventos! No dia seguinte, após gravar os vídeos, saímos com os nossos amigos italianos para uma velejada. You are in the nicest place of Sardinia, the most posh part, close to Porto Cervo and Cala di Volpe. And here at this time, in July, there is always the biggest boat in the world, the biggest yacht in the world, the Dilbar. There are almost 100 people working on this boat as part of a crew for 12 guests. 12 guests. Yes, Wow, only. that's insane. That's not bad, That's right? insane. I'm gonna find a crown so I can put it on it. Swinging from the chandeliers, I won't be sorry. I got a feeling I'm gonna crash into this party. Te lo chiediamo? Posso dare un pezzettino? Pedacinho só. He's getting closer. Depois voltamos para uma baía e curtimos o dia. Giuseppe, how is the biscoito globo? Oh, the biscuit globo is It's good? muy bom. Muito bom? Muito bom. Muito bom. The biscoito globo is good? Very good! Bye, guys. Tchau. Thank you. It was great. Mais um até logo nessa vida. Esse casal é maravilhoso, maravilhoso. A gente ficou muito feliz de ter eles aqui. E é isso que fica
fica essas coisas boas, esses momentos maravilhosos e a sensação de que a gente vai ver todas essas pessoas de novo. Por acaso, porque foi assim que a gente encontrou com eles em Búzios, foi assim que a gente encontrou com eles aqui na Sardenha e com certeza a gente vai encontrar com eles de novo. Dormimos ali para na manhã seguinte avançar mais 10 milhas. Partindo de Cala Sabina, e Cala significa Bahia e Spiaggia significa praia. Aqui é a Cala Sabina. Vamos para algum lugar próximo de um brasileiro que está aqui, que, by the way, é nosso apoiador. Então, se você quer fazer parte do nosso time de apoiador, encontrar com a gente, manda mensagem. Tem uma previsão de vento, tanto que a gente ainda nem saiu direito. O Beto já está colocando as velas. Tem coisa melhor na vida? Não tem. Não dá pra desperdiçar um momento assim, né? A gente tá com 15 nós de vento, agora de través, e a gente tava andando quase 8 aqui, tava andando bem forte. A gente deu uma risadinha na mescla, porque tem uma previsão de chegar a 25 na rajada. Então, a gente reduziu vela porque o leme tava forçando muito aqui, ele tava virando muito, tava chegando até aqui. E aí eu já fui soltando o carrinho, chegou uma hora que o carrinho não adiantava mais. Então eu lisei um ponto da vela, da mescla. Estamos chegando, olha quem tá aqui de novo, nosso amigo Gilbar. Ó, gente, que máximo é ótimo, né? Esse barquinho aí desse pessoal aqui, ele veio conversar com a gente, porque a gente não pode parar, tipo aqui, óbvio, por conta do giro de Gilbar. Então ele fica policiando até onde a gente pode parar pra gente não atrapalhar o queridinho aqui. Aí agora eles pararam ali naquele barco, porque aquele barco, por exemplo, já se o Gilbar dá uma virada, eles vão ser pegos, porque tem a boia, ó, avisando onde a gente pode parar. A gente pode parar da boia pra dentro. É um barco mais lindo que o outro aqui, né? Olha esse aqui. Olha essa cor de água. Não dá, né? O Shogunzinho tá bem aqui. Eu não posso passar com o bote por essa faixa aqui, que é proibido. Então as visitas pegaram emprestado o pedalinho e estão vindo de pedalinho, ó lá. Precisou vir um monte de gente aqui. Nós estamos em 8 no total. Quer dizer, 8 são vocês, né? Com a gente 10. 9 com a Sofia. 11 com a Sofia, 12 com o Google. Então tamo bem. Só assim pra conseguir, ó, Betinho ir pra água. Normalmente eu entro pra trabalhar. Ai, trabalhador. Se for pular, eu quero ver se você vai dobrar a perna ou não. Sem dobrar, hein? Ah, bonitinho. Cadu, como é que chama isso aqui? Farol. Olha só o que tem de bolsa, mala. O que acontece chapéu, quando brasileiros ó. vêm visitar? Não é? Olha só. Meu Deus. Olha isso, gente. Frescobol. Frescobol. Pro barco. Os italianos vieram ontem aqui só com uma mochilinha assim. E aí vem os brasileiros. E o chinelo, ó a quantidade de chinelo havaiana. Não, Google, fala sério, Google. Legal que, olha, com tanta mala cabe só 2 pessoas no nosso super botinho. E o resto tá tudo aqui, ó. Com tanta mala. Vocês vieram passar o mês aqui? Não, foi só um dia mesmo, né? Bom, hora de mudar de lugar. Vamos deixar o nosso vizinho. Ele até pediu pra gente ficar mais um pouquinho, jantar hoje. Mas não vai dar, aqui é muito burocrático pra descer com o Google. Tchau, vizinho. Olha o cara deitado, olha lá, tá dando tchau, ó. Ou ele tá limpando. Ah, ele tá limpando o inox. Pô, achei que ele tava dando tchau pra gente. Nós vamos passar a abastecer o nosso tanquinho de gasolina, que acabou. Aí do lado do Gilbar, tipo, esse aqui é gigante também, né? Mas acaba ficando pequenininho. E ali a gente tem um veleiro maravilhoso também. Olha isso.
Ó, a gente veio aqui em Porto Servo, que é onde tinha... Quer dizer, onde tinha não, tem um posto de gasolina, mas tá lotado de big iate, tem tipo mais 2 iates entrando e aí vira aquela confusão e a gente vai tentar em abastecer em um lugar mais tranquilo. É trânsito de big iates por aqui. Aí um vai começar a manobrar, aí o outro tá aqui já esperando. Meu, é gigante, olha isso, não cabe na tela do telefone. Aí imagina a gente chegando com o nosso galão assim, oi, eu queria 5 litros de gasolina. Vamos falar oi? Tá no lugar errado. Mas sabe o que é mais legal de tudo isso? Que, tipo assim, não importa, sabe, o barco que você tem. Aqui você tem de tudo. Tem desde o meguiate, tem veleiro, tamanho do nosso, tem menor que o nosso, tem os raiz, tem aquelas maravilhosas, aquelas embarcações clássicas, tem de tudo. E é isso aí, cada um, né, vivendo aí do seu jeito. Uma hora você é vizinho de um super iate, outra hora você é vizinho de tipo um cara super raiz. E cada um gasta o que pode na sua vida. Esses dias a gente ficou aí e não gastou absolutamente nada. Enquanto o Gil Bar, sei lá quanto que ele gastou com tanto barco, indo, voltando, mergulhando, passando, helicóptero. E é isso aí, o mar é para todos os bolsos e todas as idades. Ó, paramos aqui, a gasolina tá 1,75 e o diesel 1,85. Caro pra cacete! Mas ok. Que a gente tava pagando na média aí de 1,60 e pouco, próximo do 1,70. Por conta do vento oeste, fomos dormir na Cala Capra, para no dia seguinte voltar um pouco até a Cala Bita. Nem parece que mora no barco, mulher da cidade, pronta para ir jantar. O Cadu, que tava aqui com a gente no barco essa semana, nosso apoiador, convidou a gente para jantar numa churrascaria. Imagina como eu tô. Não almocei, mentira, almocei sim. Mas eu tô tipo salivando. Como a turma é de brasileiros que moram na Europa, foi bom matar a saudade da comida. Várias pessoas perguntam o que a gente faz. Até o pessoal no restaurante falou o que vocês fazem com o Google. O Google ama ficar sozinho, gente. Não é todas as vezes que a gente deixa ele sozinho, porque ele já jantou, depois que ele já saiu, já fez xixi, aí ele curte ficar numa boa, né, cãozinho? E agora é só festa, agora é só festa. Então aproveitamos o vento leste e fomos direto a Instintiно. Praticamente atravessamos a ilha de leste a oeste em uma tacada só. Velejamos muito, foi uma velejada deliciosa, como é bom velejar. Mas isso você vai ver no próximo episódio. Se você gosta dos nossos vídeos, considere se tornar um apoiador. Esta contribuição ajuda a manter o canal. Não esqueça de deixar o seu curtir no vídeo, comentar e compartilhar. Obrigado por assistir, até a próxima semana, tchau e bons ventos.